voltando com o doutor Gataz, ó, pressão alta pode provocar sangramento nasal. Mito ou verdade? Verdade. 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 Mas tem uma coisa, nem todo sangramento nasal é pressão alta. E aí eu vou aproveitar o gancho, eu trabalhei 10 anos em pronto-socorro e vi muito sangramento nasal acompanhado de hipertensão arterial. Porque lembra naquela árvore de artérias? Uma artéria pode romper. Ainda mais as narizes são tão fininhas, E né? elas são superficiais, mas aí que tá, você pode cutucar, então nem sempre vai pensar que é hipertensão arterial. Mas era comum de se ver. Cheguei a ver até uma paciente com sangue na urina, que era por uma ruptura de um vasinho na bexiga que ela estava fazendo e era uma crise de pressão alta. Então, assim, você pode romper naquela árvore arterial qualquer lugar. Todo. Qualquer lugar. E não só no nariz. Agora, aproveitando o gancho, é assim, o que é pressão alta? Que eu digo que é hipertensão, são valores, eu não sei se o primeiro slide que eu mandei, não sei se a gente tem, que é dos valores de pressão. Tem aí, Elcimar, o primeiro slide? Isso, maravilha. O que acontece aqui, Kátia? A gente tem dois números da pressão, a sistólica e a diastólica, a máxima e a mínima. Para eu dizer que uma pessoa é hipertensa, não é no dia que ela está com o nariz sangrando, que ela sofreu um acidente, que ela está com uma cólica de rim no pronto-socorro. Porque qualquer um de nós que estivéssemos com 11/7, 12/8 e tivermos uma dor de cólica renal, cólica de vesícula, vai dizer 9/9. Então não é nessa hora que o médico fala que ele é hipertenso. 2 dias diferentes que eu for no médico e eu tiver com mais do que 14 ou mais do que 9, eu chamo o paciente de hipertenso. Agora, e se a pessoa tem o normal, a ótima seria 12/8, né? Vamos dizer que ela tem 12 a sistólica, mas a diastólica 9. Então, ela é considerada hipertensa. Mesmo que esse 120 aqui, 12 Sabe o que é interessante? Normal, né? Isso daí que você comentou é assim, gente jovem quando fica hipertenso, uma pessoa de 40, 50 anos de idade, quando fica hipertenso, em geral, o componente diastólico é o que sobe mais. Então você vai ver o jovem com 15/10, 15/11. A mínima sobe muito e a sistólica nem tanto. Tanto que existe a hipertensão sistólica isolada, que é a mais comum no idoso. Que aquela história que a sistólica não precisa tratar é de 20 anos atrás. Hoje acima de 14 precisa, tem que tratar. Mas é mais comum o idoso me aparecer com 18/7. 19/9, né? Então, ele tem que tratar também. Agora, o que é sistólica e o que é diastólica? Então, quando você vai medir, eu até trouxe o aparelho de pressão. Quer medir o meu? Vamos ver como é que tá. E se tiver ruim, tiver que te mandar para o hospital, vai acabar o programa. Bom que você é médico, já me leva. Eu já chego bem assistido. O ideal aqui não era estar em cima da camisa, não. É, eu sentadinha, né? Mas assim, vamos ver numa situação de estresse, como que estaria. Posso aproveitar para falar como que se mede pressão? Claro, deve. Seguinte, qualquer aparelho de pressão de braço é um pouco mais confiável. Pode ser de pé. E, em geral, você sempre vai medir na mesma posição. Eu sempre meço com meus pacientes sentados. Há quem sempre meça deitado. O ginecologista sempre mede do paciente deitado. Você quer uma cadeira? Senta. Pode sentar, vamos lá. Já que é para fazer direito, né, Juju? A gente faz que assim, a tua pressão tem que estar boa em qualquer posição. Sentado, deitado, de pé. Mas não tem que estar com o braço na altura do coração? O braço está aqui na altura do coração. O manguito está acima da dobra do braço. A artéria que a gente mede está aqui do lado de dentro. A natureza é sábia e uma artéria que vem pulsando a sistólica 120, 130 não está aqui do lado de fora, ela está aqui escondidinha. Então o meu aparelho de pressão eu vou colocar em cima da artéria que está aqui no braço. Tá. E aqueles que a gente mede no pulso, eles aqueles são que a gente tem em casa? Bons, mas esses de braço são mais precisos. Tá. Então, na hora que a gente mede, o paciente não pode cruzar a perna, porque se subiria a pressão, ele não deve falar. Então, vou ficar aqui meia hora medindo a pressão para deixar a cara. Vamos ver quanto que ela aguenta ficar sem falar, sem rir. Então, eu insuflei. Tem música de suspense? Não, minha pressão você sabe, é normal. 130/80. E olha que eu estou... no meio do programa, está agitado. E mesmo assim tá bom. Então, quando eu insuflei aqui, eu fui até 160. Ficou um silêncio na tua artéria. O que quer dizer esse silêncio? Que fechou, estrangulou a artéria e não deixava passar o fluxo de sangue. Na hora que eu comecei a desinsuflar, abaixar o reloginho, começou a fazer um barulho no 130.
tum, tum. Ah, então onde Porque começa na hora a que fazer o o sangue barulho que você consegue ouve. atravessar uma pressão de 130, é a sistólica. Ah, que legal. E na hora que ele para de pulsar, que foi no 80, é a diastólica. Uma é a contração dos ventrículos, a outra é a contração dos átrios. Agora, a minha pressão normalmente ela é baixa. Como eu tô... Baixa não. Não, mas... Baixa é menos que 9/6. Mas a minha, às vezes, é 9/6. Mas é 10. normal. Mas é normal? Então, se Mas você 9/6 puser... é Eu baixa. trouxe até uma tabelinha, mas não está aqui, mas assim, Ah. de 9/6 a 13,5 por 8,5 é normal. É normal. 9/6. Então, por que você falava que pressão baixa é abaixo de 12 antigamente? Não. Baixa é menos que 9 para sistólica ou menos que 6 para diastólica. O que acontece? A pressão baixa, a gente já falou uma vez aqui, ou várias até, que é aquele, eu brinco que é o kit Obrigada, menininha. Juju. A mulher não toma água, porque não faz xixi em qualquer lugar, e aí ela tem mais infecção de urina, É. tem mais prisão de ventre e tem pressão baixa. Aí quando ela vai para a praia, dá uma suadinha, ela já estava com 9/6, vai para 8/4, levanta, vê a luzinha piscar e puf, cai. Você não sabe, minha sobrinha, a gente viajou para Fernando de Noronha, a Gabi tem 17 anos. Ela desmaiou na praia, mas desmaiou na areia. Agora, você imagina se a pessoa está no mar, nadando, fazendo um esporte sozinha e faz Então, isso. Morre, né? A gente é afogado. o que é interessante de entender? Por que a pessoa desmaia? Porque o sangue não consegue oxigenar bem o cérebro. E aí você perde. Então, quando você estivesse deitado, talvez nadando, você não vai desmaiar. Porque o sangue está chegando fácil no teu cérebro. Então, outra coisa, a pessoa está na praia, suando, No provavelmente ela tomou uma bebida alcoólica que é vasodilatadora, e de repente ela se levanta e desmaia. Deixa ela deitadinha. Se demorar mais que 15 segundos para abrir o olhinho, você levanta as pernas, que o sangue corre para a cabeça E a pessoa abre acorda. os olhos na hora. Que a gente tem uma tendência de querer levantar uma pessoa que caiu desmaiada por falta de fluxo de sangue no cérebro, não é por aí. É. Tem uma imagem a mais interessante A próxima? na próxima. Vamos ver a próxima imagem? A outra, Aqui, outra. a outra? Outra. Mais Que- uma? Mais uma. Mais uma. Aí, outra. Bom, isso daqui, na verdade é feinho, mas esse é feio- rápido. Não, é feio não. Na verdade, isso aqui, se a gente não cuidar, o que pode Isso acontecer, aqui é o né? cérebro, aqui tem uma artéria e aqui a artéria rompeu. Por que a hipertensão é tão grave? Porque metade dos derrames, isso daqui é o AVC hemorrágico, acidente vascular cerebral hemorrágico. Rompeu uma artéria, derramou sangue no cérebro. Por quê? Porque a pressão alta não foi bem controlada por muitos e muitos anos. Agora, isso aqui pode acontecer em gente jovem, gente mais velha. Depende dos anos que eu tenho de falta do controle da hipertensão. Não é aquela pessoa que está 1 ano, por exemplo, esse indivíduo, se você fizesse, esse morreu. Se você pegasse o fundo de olho dele, ia ter hemorragia no fundo de olho. Quer dizer, já tinha Você vê indícios. histórico de que os rins dele também estão sofrendo. Então, isso daqui é a coisa mais trágica que você tem da hipertensão mal controlada. No Brasil, e no mundo, a gente tem doença cardiovascular como a principal causa de morte. Cardio, infarto, vascular, AVC. Fora do Brasil, você tem o infarto em primeiro lugar e o AVC em segundo. No Brasil, o AVC em primeiro, o infarto em segundo. Por que o AVC? Porque não controlam bem a pressão alta. E olha, a gente vê casos de pessoas jovens tendo AVC. Tem o aneurisma cerebral, que é uma coisa mais relacionada a uma genética, onde a parede da artéria rompe e aí derrama o sangue no cérebro, né? Aí às vezes não precisa ter hipertensão, mas é um defeito na parede da artéria. Mas como você disse, os hipertensos. E a gente vê que hoje, criança, adolescente, pode ser hipertenso, com excesso de peso, Eu tenho diabetes. pacientes Isso com é muito 28 triste. anos de idade já tratando, com 19 anos de idade já tratando. Então, gente. Posso falar, a maioria desses jovens são obesos. Aí veja só, se com 18, 19 anos está tratando hipertensão e colesterol alto. Aos Com 35, ele já está 20 anos de hipertensão. já pode ter um Se não problema tivesse desse, né? bem fácil. Aproveitar e falar, o AVC, o acidente vascular cerebral, esse que a gente mostrou é o hemorrágico, que a gente chama de derrame porque derrama sangue. Mas tem um outro AVC que é o quê? Uma artéria obstrui
e dá uma falta de sangue, que dá uma isquemia, mas de repente a artéria entope 100%. Porque vem um coágulo, né? E isso daí é o AVC isquêmico, por falta de sangue, tá? E a causa, a hipertensão não é a primeira. A primeira entra o colesterol, o tabagismo, né? E aí as causas de aterosclerose, obesidade, diabetes, hipertensão. Volto que tem muita pergunta para você responder. Opa. Aí você aproveita em casa e já faz as suas perguntas. Você viu? Obesidade é considerado doença, gente. Não sei o que fala, né, o doutor? É a Exato. Organização Mundial de Saúde. Não dá para brincar.